Continuando, então, pessoal, próximas tags que nós vamos ver são as tags que nós chamamos de listas, tá? Então, nós basicamente utilizamos duas formas de listas. São listas ordenadas e as listas não ordenadas, tá? Qual a diferença? Bom, como é que funciona primeiramente a tag, então? Trabalhar com lista ordenada, tá? Nós utilizamos a tag OL e fechamos a tag OL. Essa tag OL, ela circunda os itens da nossa lista, tá, ok? Tanto a OL quanto a próxima, elas circundam todos os itens que estiverem dentro da nossa lista. Então, dentro dessa tag, nós colocamos os itens através da tag LI. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, vamos colocar algumas cidades aqui. Videira, vou utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar, que é importante a gente usar isso também. Fraiburgo, Caçador, tá? Só para ilustrar isso aqui. Bom, o que essa tag faz? Ela cria uma lista, já vou mostrar para vocês aqui o que é essa lista. Eu vou atualizar o meu mesmo arquivo aqui, ó. Percebam que ela criou uma lista. Por que ordenada? Veja que ela está numerada, 1, 2 e 3, tá? Então essa é a lista ordenada. Cada vez que vocês quiserem acrescentar um item dentro dela, vocês podem ir lá em LI acrescentando vários LIs dentro dessa lista, tá, ok? Eu vou fazer um exemplo, vou copiar e colar aqui embaixo também já isso aqui, das listas não ordenadas, tá, ok? UL. A UL é a mesma ideia, só que ela é uma lista não ordenada. Não ordenada em que sentido? Ela não é numerada, né? Percebam aqui embaixo, ó, ela só criou esses marcadores aqui do lado da lista, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, gente. O uso de listas, como eu já falei para vocês, repito, muitos menus são criados com listas. Então, hoje uma das técnicas mais utilizadas para a criação de menus é através das listas, tá? Nós vamos ver como fazer isso também. Vou comentar para vocês aqui também, tá? Vou colocar aqui que é uma lista não ordenada. Até eu acostumar com esse teclado novo aqui. Não ordenada. E o L é uma lista, desculpa, uma lista ordenada. E aqui uma lista não ordenada, certo? Se vocês quiserem colocar outras listas dentro dessas mesmas listas, vocês podem, tá? Por exemplo, digamos que eu quero colocar dentro de caçador, né? Colocar uma outra UL aqui dentro, ou até mesmo uma OL, tá? Vocês podem misturar aqui, não tem problema. Nós vamos utilizar o mesmo exemplo aqui, ó. Claro que acaba ficando já uma estrutura um pouco diferente, né? Já acaba ficando vocês podem colocar, vamos colocar aqui item 1, mais alguns itens aqui para vocês perceberem. Item 2, item 3, tá? Então o que aconteceu? O que eu fiz? Dentro dessa minha UL, no terceiro item, tá? Eu criei uma outra lista não ordenada, ok? Ó, eu vou atualizar para vocês verem o que ele fez. Percebam, dentro de caçador nós temos outra UL e ele também respeita daí essa hierarquia, né? Ele acaba entrando. Então vocês podem criar listas dentro de listas sem problema nenhum, tá? Que ele interpreta, só respeitarem essa ideia, tá? Então percebam que o LI do caçador começa aqui e termina aqui. E dentro desse LI nós temos uma UL. Ok? Beleza, vamos prosseguir então. A próxima tag que nós vamos ver é a tag A. Vamos ver também, temos a tag de imagem que nós vamos ver junto, tá? Tabela, então tem várias tags ainda pra gente ir comentando. Eu vou passar para vocês a tag A, tá? A tag A, simplesmente assim, ela é um link, tá?
ela abre e fecha dessa maneira, certo? Vou pôr aqui que ela é um link. Então, salvar, vou atualizar para vocês verem. Aqui embaixo, ela é um link, tá ok? Mas por que ela não apareceu como link? Simplesmente apareceu, não mudou nada, certo? Por que ela não apareceu como link? Porque todo link ele precisa ir para algum lugar, tá ok? Então, antes de nós continuarmos com essa tag, vou explicar para vocês o seguinte. Cada tag, nós simplesmente abrimos ela e fechamos, né? Percebam, H1 já fecha aqui, o OL já fecha ali, tá? O A nós fechamos aqui. Mas antes de fechar qualquer tag, antes de nós fecharmos esse primeiro comando aqui, nós podemos dentro dessa tag colocar alguns atributos, tá? Então o que são atributos? São características dessa tag, tá? E a característica principal da tag A é o link para onde que ela vai, certo? Então aqui nós começamos já a estudar os atributos das tags, ok? Então o primeiro atributo que nós vamos ver é na tag A. Eu vou dar um espaçozinho antes de fechar, percebam, e vou colocar um atributo chamado href igual. Aí esse href, entre aspas duplas, nós colocamos para onde é que vai esse link. Então href é o que? É o destino. Para onde que vai esse link? Tá ok? Então vamos dizer que ele vai lá para o http www.google.com.br, tá? E aqui ao invés de link eu vou colocar escrito assim, ó, Google. Ok? Deixa eu salvar, vamos ver se ele já fez alguma alteração lá no nosso código. Vamos atualizar ele aqui, olha lá, ó. Já apareceu como um link, certo? Se eu clicar, ele vai abrir o Google, ok? Então, a tag A, ela precisa dessa informação do href para dizer para onde que ela está indo, tá ok? Eu vou colocar depois, então percebam que o href é tudo isso aqui, ó. Ele começa aqui igual e dentro das aspas duplas vai o caminho para onde que ele vai enviar a hora que a pessoa clicar nesse link, tá? Antes de fechar essa tag eu vou colocar mais um atributo aqui, tá ok? Esse atributo chama-se target, tá? Esse target informa se eu quero que esse meu link abra numa janela nova ou continue na mesma janela, certo? Então, o padrão é, quando eles clicam, quando você clica no link, ele abre na mesma janela, ele não abre uma aba nova, digamos assim, tá? Uma janela nova, ok? Agora, se eu coloco blank, o código blank, tá? Vamos ali testar para ver. Vamos voltar aqui, ó. Vou atualizar, vocês precisam sempre atualizar, tá ok? Se eu colocar blank, ele vai abrir numa janela nova. Perceba que ele abriu o meu ícone, né? O meu ícone não, o meu link, ele abriu numa janela, numa aba diferente, tá ok? Então a tag A, recapitulando, ela funciona para vocês linkarem com alguma coisa, tá? Esse link pode ser então o endereço de web, né? Pode ser isso aqui linkado para algum local, ok? Pode ser linkado para um outro arquivo, tá? Que esse arquivo abre uma página nova de vocês, ou também um arquivo para fazer download. A gente pode linkar através disso aqui, tá? Então, dependendo da extensão do arquivo, o navegador já vai informar se é para fazer um download, se é para abrir como PDF, se é para abrir como qualquer outra coisa, tá? Então a tag A serve para isso, para fazer ligações, fazer links, certo? Então vamos colocar aqui um comentário ao redor dessa tag, que são links, ok? Não dá para esquecer só a gente colocar o href, então, tá? Eu usei um texto aqui dentro, a gente poderia ter colocado uma imagem, nós vamos ver depois como fazer isso, tá ok? Uma imagem, nós vamos colocar um link nela, vocês vão ver como é que funciona. Muito bem. Vamos para frente então. Uma das tags importantes também, tá? É a tag table, certo?
que é a tag que faz uma tabela. Ela abre e logicamente ela fecha igual todas as outras, tá? Então, tomem por costume abrir uma tag e já fechar, e vocês não esquecem ela aberta, tá? O HTML tem um grande problema que mesmo que vocês esqueçam aberta, o HTML ele interpreta isso. Só que daí fica difícil, quanto mais código vocês tiverem, mais complicado ele fazer essa manutenção depois. Bom, a tag table ela faz uma tabela para nós, tá? Muito bem. Só que a tabela, vocês sabem que uma tabela ela é dividida em linhas e colunas, tá? E como é que nós fazemos para escrever isso, para demonstrar isso através do HTML? Então a tag table ela simplesmente delimita uma área quadrada que vai ser uma tabela, ok? Nós temos que informar dentro dela onde irão as colunas, onde irão as linhas, quantas colunas tem, quantas linhas tem, tá ok? Então qual que é a prioridade? A prioridade nós primeiro colocamos as linhas dentro dessa tabela, tá? Então quantas linhas terão? A tag que responsável pela linha chama-se tr, tá? Eu abro e fecho um tr, tá? Então, deixa eu até vou comentar isso aqui, porque isso aqui é importante. A tag table ela é uma das mais difíceis de nós visualizarmos, tá? Então, não copiou. Então é uma tabela, tá? E aqui nós temos uma linha. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou colocar isso aqui embaixo e trazer o comentário aqui para cima. Eu vou dizer que é uma linha, tá? É uma linha da tabela. E dentro dessa linha nós vamos inserir quantas colunas nós queremos. Bom, deixa eu atualizar aqui para vocês verem como é que está ficando. Eu fiz a tabela e coloquei uma linha só, tá? Vou colocar mais uma linha aqui, tá? Vou colocar mais uma linha. Teoricamente teríamos que ter duas linhas na nossa tabela, mas vejam o seguinte, não apareceu nada, tá? Por quê? Porque simplesmente a tag table com as linhas ela não monta nada, certo? Ela não aparece nada. Então, obrigatoriamente nós precisamos dizer quantas colunas terão, nem que seja uma coluna só, tá ok? Então, por exemplo, a tag responsável pela coluna é a tag td, ok? Abro e fecho o td. Vou colocar o tracinho. Vou também comentar isso aqui, tá? Opa, vou pegar só o comentário, tá? Então é coluna. Então aqui eu coloquei uma coluna e vou colocar aqui também uma só. Vou até tirar esse comentário, gente, para não ficar muito confuso depois o código, tá? Vou tirar esse comentário aqui. Então, eu tenho uma linha aqui, outra linha aqui e uma coluna dentro de cada uma. Agora sim, a minha tabela vai aparecer. Coluna 1 e coluna 2. Ok? Eu esqueci de colocar o conteúdo, tá, gente? Então, por isso que... Ó, coluna 1 e coluna 2, ok? Você diz, tá, mas como é que eu sei que é uma tabela? Porque não aparece nada. Então, por padrão, gente, as tabelas são sempre invisíveis, tá? Sempre elas serão invisíveis. Se vocês quiserem que a tabela apareça, eu vou novamente usar a mesma ideia aqui que eu usei no A, que eu coloquei atributos antes de terminar a tag. Eu vou colocar também para a tabela um atributo chamado border, tá? Esse border é a borda 1, tá? Eu vou dizer que a minha borda tem a largura 1. Percebam que agora ele fez uma bordinha ao redor da minha tabela, né? Então tem duas linhas, né? E cada linha com uma coluna, tá, ok? Vou adicionar uma coluna extra aqui. Coluna 2. E aqui também... aqui eu coloquei coluna 2, não, é coluna 1 também, né? Então, coluna 2 aqui também. Coluna 2. Não consegui visualizar bem isso aqui. Ó, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2, tá? Então, essa primeira linha, coluna 1, coluna 2, é a primeira linha, tá ok?
E a linha de baixo, a segunda linha, também está aqui com a coluna 1 e coluna 2. Certo? Então a tabela ela é uma das estruturas mais difíceis da gente começar a visualizar por esse fato. Cada vez que a gente coloca uma linha, tá? Vou colocar mais uma linha aqui para vocês verem. Mais uma linha. A gente precisa colocar essas linhas e essas colunas dentro, tá ok? Outra coisa é o seguinte, todas as linhas precisam ter a mesma quantidade de colunas, tá ok? Ou seja, eu estou trabalhando com 2 colunas na primeira, eu tenho que ter 2 colunas na segunda, 2 colunas na terceira, tá? Se em alguma delas eu tiver 3 colunas, eu preciso ter 3 em todas, de alguma forma, certo? Aí como é que funciona? Digamos que eu coloque uma coluna extra aqui em cima, né? Vou colocar a coluna 3. Coluna 3. Vejam o que acontece. Ó. Ele aumentou, mas eu perdi 2 colunas aqui. Então essa coluna 2, ela só vem até aqui. Eu perdi esse espaço, ok? Se eu quiser que alguma coluna junte-se, né, que é o que a gente chama, por exemplo, no Excel de mesclar linhas, né, mesclar colunas. Se eu quiser que alguma coluna junte o que ela vale por 2 colunas, por exemplo, a gente tem que usar um comando, tá? Então digamos que eu quero aqui, ó, na coluna 2 eu vou usar o comando cospan. E eu digo que esse cospan vale 2, certo? Ó, então eu estou colocando na segunda linha, na coluna 2, um cospan dizendo que essa coluna tem o tamanho de 2, tá ok? Isso é a tradução, a grosso modo, desse cospan. Ó, agora ele foi até ali no canto, percebe? Muito bem. Nessa primeira aqui, agora na terceira linha, então, eu vou fazer isso na primeira coluna, tá? Eu vou dizer que o cospan é igual a 2. Vou atualizar. Então agora essa coluna vale 2. Vale a largura de 2 colunas, ok? Então aí eu aproveito toda a coluna. Então de alguma forma, gente, as tabelas precisam ter a mesma quantidade de colunas sempre. Nem que uma dessa coluna tenha o tamanho de 2, por exemplo, tá? Essa é a maneira que a gente faz para mesclar as colunas, ok? Então, a tabela é uma das estruturas um pouquinho mais difíceis de visualizar ela, mas com um pouquinho de treino e vocês refazendo o código, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de maneira fácil. Ok, gente? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós continuamos então com o restante das tags.